Olá! Já parou para pensar em como o cérebro pega um monte de luzes e sons e transforma tudo isso no mundo que a gente conhece? Hoje, a gente vai explorar a fundo essa maquinaria oculta por trás da nossa percepção. E olha, prepare-se, porque entender o que a gente vê é muito, mas muito mais complexo e surpreendente do que parece. Para começar, dá uma olhada nessa cena. Parece simples, né? Mas o que exatamente o cérebro está fazendo para dar sentido a tudo isso? Essa pergunta, pessoal, é o nosso ponto de partida para entender o que é, afinal de contas, a cognição. Então, a história toda começou lá nos anos 50, com a chamada Revolução Cognitiva. A grande sacada da época foi parar de ver a mente como uma caixa preta, misteriosa, e começar a pensar nela como um sistema que processa informações. Quase como um computador biológico, sabe? Rodando um programa incrivelmente sofisticado. E esse processamento todo acontece basicamente de duas formas. O bottom-up, que é de baixo para cima, é quando a gente monta o quebra-cabeça a partir das pecinhas que chegam pelos sentidos, os dados brutos. Agora, o top-down, de cima para baixo, é o contrário. A gente usa a imagem que já tem na cabeça, nosso conhecimento, nossas expectativas, para dar sentido às peças. E esse processamento top-down ele é poderosíssimo demais. É por isso que, muito provavelmente, foi tranquilo ler essa frase, mesmo com as letras todas bagunçadas. O cérebro não vai lendo letra por letra, sabe? Ele usa o contexto para preencher as lacunas. Isso é a maior prova de que não somos só receptores passivos de informação. A gente constrói ativamente a nossa percepção. Vamos focar na visão, que é um exemplo ótimo. A gente tem essa mania de achar que ver é algo simples. É só abrir os olhos e pronto, o mundo entra. Mas a verdade é que o que acontece entre a nossa retina e a nossa consciência é um processo absurdamente complexo e, mais importante, ativo. O cérebro enfrenta desafios gigantescos a todo segundo. Pensa só. Primeiro, como é que ele separa a caneca de café da mesa onde ela está? Os objetos estão sobrepostos. Segundo, como ele sabe que um banquinho de 3 pernas e uma poltrona de luxo são ambos da categoria cadeira? E terceiro, como é que a gente reconhece o celular de frente, de lado, meio virado ou de qualquer outro ângulo? E aí, como é que o cérebro resolve essa encrenca toda? Bom, uma teoria fascinante é a do reconhecimento por componentes. A ideia é que o nosso cérebro quebra tudo que a gente vê em formas geométricas bem básicas, que são chamadas de dyons. É como se fossem as pecinhas de Lego da nossa visão. Olha só como isso funciona com um abajur. O cérebro não processa a palavra abajur. Ele vê um cone, um cilindro e um bloco. Aí ele identifica esses dyons, vê como eles estão conectados e o sistema conclui: ah, ok, isso é um abajur. É um processo de montagem que acontece numa velocidade absurda. E aqui que está o pulo do gato. Quando o cérebro foca nos componentes e na relação entre eles, e não na imagem como um todo, ele consegue reconhecer o objeto de praticamente qualquer ângulo. É um sistema genial de tão eficiente. Só que, quando o assunto é rosto, o cérebro simplesmente joga todas essas regras pela janela. Para rostos, ele não usa genes. Não. Para essa tarefa, que é tão crucial para nossa sobrevivência social, existe um sistema completamente diferente, altamente especializado. A imensa diferença é que rostos são processados de forma holística. O que isso quer dizer? Que a gente não vê um olho, mais um nariz, mais uma boca, a gente vê o rosto como uma peça única, uma configuração integrada, onde a relação entre as partes é tudo. E tem provas bem concretas disso. A primeira é o chamado efeito de inversão. É muito, mas muito mais difícil reconhecer um rosto de cabeça para baixo do que qualquer outro objeto invertido. Isso porque a configuração geral, o todo, se perde. E a segunda prova é o efeito parte-todo. É quase impossível reconhecer o nariz de alguém se ele estiver isolado, mas a gente reconhece na hora, no contexto do rosto inteiro. Esses sistemas são tão eficientes que a gente mal percebe que eles existem, até que eles falham. Estudar os distúrbios cognitivos acaba sendo uma janela fascinante para entender o funcionamento normal e oculto da nossa mente. Pensa só na diferença entre a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer rostos, e a agnosia visual, que é a dificuldade de reconhecer objetos. Alguém com prosopagnosia pode ver perfeitamente os olhos, o nariz, a boca de um familiar, mas não fazer a menor ideia de quem é aquela pessoa. Isso mostra de um jeito dramático que o sistema para ver rostos e o sistema para ver coisas são independentes. E as consequências disso no mundo real são enormes.
Essa dificuldade natural que a gente tem para processar rostos que não são familiares ajuda a explicar por que testemunhos oculares podem ser tão perigosos e falhos. Ou, por exemplo, em casos de autismo, a dificuldade em decifrar a sutileza das expressões faciais pode ter um impacto profundo na interação social. Tá, mas como é que a gente sabe de tudo isso? Não dá para saber só observando o comportamento, né? A ciência moderna nos deu ferramentas simplesmente incríveis para literalmente espiar o cérebro enquanto ele trabalha. A neurociência cognitiva usa várias técnicas. A ressonância magnética funcional, a fMRI, é como se fosse um GPS cerebral. Ela mostra pra gente onde a atividade está acontecendo. Já os IRPs funcionam como um cronômetro de altíssima precisão, nos dizendo quando algo acontece em milissegundos. E tem também a EMT, que permite interferir rapidinho em uma área para a gente entender a relação de causa e efeito, ou seja, o porquê daquela área ser importante. A imagem que a gente tem hoje é que o cérebro é uma rede ultra complexa, e ele vive resolvendo um dilema. Precisa economizar energia, o que favorece conexões curtas, locais, tipo as ruas de um bairro, mas, ao mesmo tempo, precisa ser eficiente, o que exige umas conexões longas e caras, como se fossem rodovias que ligam cidades distantes. E o cérebro humano encontrou um equilíbrio quase perfeito entre essas duas coisas. Mas ainda existe uma outra maneira de tentar entender a mente: construir uma. É exatamente isso que a ciência cognitiva computacional faz. Ela cria modelos no computador para simular e testar as nossas teorias sobre como o pensamento humano realmente funciona. Aqui é fundamental entender a diferença. A inteligência artificial, a IA, quer resolver um problema do jeito mais eficiente que existir. Não importa se é diferente de como um ser humano faria. Já a modelagem computacional quer simular exatamente o processo humano, com todas as nossas limitações, nossos erros e nossos atalhos mentais. Um dos modelos mais famosos é o ACTR. Ele imagina a mente como um sistema com módulos especializados. Um para visão, outro para memória, outro para controle motor, e cada um tem uma espécie de área de trabalho bem limitada. Isso simula de forma brilhante os gargalos da nossa atenção e ajuda a explicar por que é tão difícil, por exemplo, dirigir e ler uma mensagem ao mesmo tempo. E isso tudo nos leva à conclusão mais importante: nenhuma dessas abordagens sozinha consegue explicar a mente. Entender a cognição é como montar um quebra-cabeça gigante, onde a psicologia, a neurociência e a ciência da computação dão peças diferentes, mas que são todas essenciais para a gente conseguir ver a imagem completa. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a mente pode ser descrita como um programa de computador, um programa incrivelmente complexo rodando no hardware do cérebro, quem ou o que é o programador?